Cruzeiro também tem Sul-Americana essa semana, mas já está eliminado, né? Motivo para a crise? Que nada, o cruzeirense está leve. E o motivo dessa leveza tem nome: Leonardo Jardim. Existe algo hoje que abale a felicidade do torcedor do Cruzeiro? Nada, hoje, agora é só felicidade. Teve algum momento da temporada que você ficou com raiva? Você já esqueceu? Com certeza. Às vezes, a memória da torcida é curta mesmo. Longa é a invencibilidade do Cruzeiro. São 9 jogos sem perder. A maior sequência invicta entre os clubes das séries A, B, C e D do Brasil. Já teve lua de mel? Já. E a lua de mel foi tão boa quanto essa lua de mel que você tá vivendo com o Cruzeiro agora? Do Cruzeiro só espera alegria. Tá ruim não, hein? Tô alegre pra caralho que vai tudo dar certo. Coisa boa. Cabeloso. Lua de mel, uma boa definição para o que a torcida vive com o clube. Tá boa demais, tá doido? Nossa senhora. E cabe também para a sintonia de uma dupla. Gabigol, mas não, Gabi é assistência. Agora tá fazendo só assistência pro cara já fazer o gol deles, né? Olha o toque do Gabriel pro Caio Jorge! Eu falo que eu sou um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Caio Jorge e Gabigol, os dois é tiro e queda. Gabriel é o líder em participações em gols no elenco, com 4 assistências e 9 bolas na rede, enquanto Caio Jorge é o vice-artilheiro, com 8 gols. Numa sintonia com o Gabriel, com carinho. Todo mundo sabe da qualidade do Gabriel, já tem um entrosamento muito bom dos treinamentos também. Tá, mas se for para escolher só um responsável por esse momento de paz e amor... O Jardim sabe o que ele faz, ele sabe trabalhar. Ele fez milagre, não sei o que ele fez, mas funcionou. E isso é a nossa forma de trabalhar porque acreditamos em toda a gente. Deixa o careca trabalhar e é isso. Só bora. Let's bora! Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro tem um início de brasileiro melhor do que o de 2013, quando foi campeão com o técnico Marcelo Oliveira. Pra sonhar uma Copa do Brasil. O brasileiro é nosso. Calma. Um dos dois. Pode ganhar o brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, porque é um dos times que mais jogam bola nesse momento da temporada. É confiança. Só que não é o único candidato e acho que não é o principal ainda. Mas é preciso que os jogadores, especificamente Leonardo Jardim, tenham o pé no chão. Mas nessa boa fase tá difícil é pro torcedor do Cruzeiro manter os pés firmes no chão. Vai ser campeão, em nome de Jesus. Nós tá precisando demais, tá doido? 0! Valeu, tchau, tchau. Olha, amanhã o jogo do Cruzeiro na Sul-Americana contra o União Santa Fé, jogo no Mineirão, os dois times já eliminados, né? Aí o Jardim deve rodar o elenco. Do time que venceu o Fortaleza no Brasileirão, pouca gente deve entrar em campo. O Djalma, por exemplo, o Djalma está suspenso para o jogo contra o Palmeiras, próximo jogo do Brasileirão, pode pintar como titular. O William, pensando no Fagner, voltando para este time titular contra o Palmeiras. E o Gabigol também, já que o Matheus Pereira está de volta e pode jogar o Brasileirão. Vamos conferir amanhã. Formação do Cruzeiro, atenção. Calma, que eu vou achar aqui. Bomba. Não, passa as duas aí. É o seguinte, eu perguntei para uma fonte, eu recebi uma informação hoje pela manhã que veio do Flamengo, de uma pessoa do Flamengo que me chamou e falou assim, ó, Everton, confere aí, porque o Matheus Gonçalves, eu acho que o Cruzeiro está interessado nele. Aí eu chamei uma pessoa do Cruzeiro e perguntei, procede que o Cruzeiro está interessado no Matheus Gonçalves? E essa pessoa me disse, procede. Então o Matheus Gonçalves é um jogador que interessa ao Cruzeiro. Já começou a negociar? Não sei. Já tem proposta? Não sei. Interessa. Então o Matheus Gonçalves interessa. Me perguntaram sobre Douglas Santos. Aí eu perguntei para essa fonte. E essa pessoa me disse, Douglas Santos não está no nosso radar, não tem nada. Mas o Matheus Gonçalves tem. Dois ótimos nomes, né? Sim, dois ótimos nomes. Se o Douglas não é interesse do Cruzeiro, pode ser pela questão que a gente discutiu hoje na rádio, questão da idade. O Douglas está com 31 anos, mas tem uma carreira maravilhosa, jogou muito bem pelo Atlético, é consolidado lá no Zenit, na Rússia, é um ótimo lateral esquerdo, o Cruzeiro que deve provavelmente buscar um lateral esquerdo, e o Matheus Gonçalves, que é um talento, não vem sendo utilizado na atual temporada, como já foi utilizado em outras temporadas, mas é jovem, de extrema capacidade, de futuro, é um jogador que encaixa no perfil do Cruzeiro,
naquilo que a gente tem visto do Cruzeiro e principalmente na questão de idade e da possibilidade de venda futura. Então, o Cruzeiro está trabalhando bem. Te agrada o nome do Matheus Gonçalves, Thiago Valmir? Nenhum dos dois. Não agrada? Não. Nem o Douglas, o Douglas não tem nada. Nem o Douglas. O Douglas, porque o Cruzeiro hoje tem o Kaique como titular e tem um jovem de 16 anos que, em detrimento... O Prats está muito bem. Que ele está em desenvolvimento, mas o Jardim abriu mão exatamente do Duende Macabro, indo para o Grêmio para poder desenvolver o Cauã Prats. Não brinco mais. E com relação ao Matheus, o Cruzeiro tem jovens aqui a serem desenvolvidos com muito potencial também. E o Matheus é caro, né? Então, muito caro. Você está falando de interesse. De interesse. Interesse. Pode ter uma lista grande de jogadores interessantes. Interesse quer dizer que os jogadores interessantes... Tem interesse num monte de coisa. Eu tenho. Inclusive, do outro lado aqui, de onde existem... Não, você agora é Audi, irmão. É mesmo? Você quer uma Q8 da Audi. Você está interessado. Isso, eu estou interessado. Não quer dizer que pode ser agora, pode ser no final do ano. Sim, e pode ser que não ano que aconteça vem, nunca. Não vai acontecer, porque vários eu vou fazer interesses ao longo da minha vida não viraram, inclusive, vários interesses. Então, só nesse sentido agora, eu não vejo nenhuma empolgação com relação a interesses, que é o que a gente está tratando, a esses nomes. Só falar alguma coisa ainda a respeito do Cruzeiro, que está 9 jogos invictos, são 17 gols marcados, e apenas 3 sofridos nesses 9 jogos. E o Caio Jorge ontem chegou ao seu 6º gol no Campeonato Brasileiro em 10 jogos. Fazia tempo que o Cruzeiro não colocava um jogador com esse número de gols, né, no Campeonato Brasileiro. Então são números importantes também. A gente passar uma média quase de 2 gols por jogo, né? Já que são 9 jogos, 17 marcados e 3 sofridos. Mais uma vez a defesa do Cruzeiro. Defesa que vai ir desfalcada, né? Contra o Palmeiras, que o Vidalba acabou tomando o 3º cartão amarelo ontem na partida contra o Fortaleza. Gente, só um detalhe aqui. Vocês forem chupinhar a informação do Matheus Gonçalves aí, dá crédito para nós, dá um trabalho desgraçado para fazer. Eu discordo do valor em Matheus Gonçalves. Ao Matheus Gonçalves. Eu acho que seria útil aqui, cara. Acho que seria um jogador que poderia ser útil. O Cruzeiro precisa de pontas, né? A diretoria chama de extremos e tal. Mas o Cruzeiro precisa de pontas. E eu acho que o Matheus Gonçalves seria absolutamente útil nessa equipe do técnico Leonardo Jardim, porque ele tem a característica que o Jardim precisa. E mais experimentado, ele tem, né, Thiago? Exato, ele tem físico, ele tem a questão da velocidade, ele é um jogador que poderia dar esse dinamismo. Quando o Atlético falou sobre essa possível contratação, na verdade, quando veio do Flamengo que o Atlético teria interesse e o Atlético depois desmentiu, disse que não teria interesse na contratação do jogador, eu honestamente acho que seria um nome interessante. Eu só não pagaria o valor que estava sendo especulado à época, que era cerca de 8 milhões de euros. Mas contratar o Matheus Gonçalves é algo que, se fosse um jogador com um valor mais em conta, digamos assim, eu acho que pode ser útil. Só que me causaria estranheza se o Cruzeiro pagasse esse montante pela contratação do Matheus Gonçalves e não pagasse os 5 milhões de euros, que é o que pede lá o Atlético Nacional, pela liberação do Marinho Inestrosa. Então, assim, eu, particularmente, prefiro o Inestrosa pelo que eu tenho visto dele na Libertadores. Admito, não assisti nenhum outro jogo dele. Assisti aos jogos da Copa Libertadores da América. Mas, pelo que eu vi na Libertadores, eu tentaria dar uma oportunidade pro Inestrosa, porque eu acho que ele é mais interessante. Vocês acham que existe uma grande possibilidade do Kaique sair? Tipo assim, se chegar uma proposta, a diretoria pensa ou ela seguraria para poder... Depende da proposta. Porque não tem uma peça... Apesar do garoto 16 anos, mas 16 anos, uma peça de reposição... futuro. E assim, eu acho que daria um impacto muito grande. O Cruzeiro vai priorizar o aspecto esportivo. É isso que eu penso, que de manter, fazer. Porque assim, hoje a verdade é que as contas no Cruzeiro estão em dia. O Cruzeiro não está, é claro que vai ser... Só para a gente pegar como exemplo, o Benfica está vendendo um lateral espanhol, o Real Madrid está interessado, tá? Nesse lateral, me fugiu o nome agora, alguma coisa Alonso ou Afonso, enfim. O Real Madrid está próximo de pagar 50 milhões de euros nesse lateral. O Benfica, que às vezes quando a gente imaginar, o que seria uma proposta boa pelo Kaique? O HG até falou... Acho que é algo em torno de 10. Não, né? Álvaro Carreiras? Acho que é Álvaro Carreiras. Cara, o Benfica... Não, Fernandes. Álvaro Fernandes. Álvaro Fernandes. Obrigado, gente. O Benfica não, tem uma bela não vai pagar... O Benfica pagou nesse lateral espanhol 6 milhões de euros.
Então, entende? Não vai chegar uma proposta. Eu sei que o torcedor, às vezes, pensa assim, não, o Kaique não pode sair por menos de 15. O Benfica não vai fazer essa investida num lateral. Não vai fazer, esquece. A não ser que seja um cara extra classe. Não vai, HG, porque ele não vai. O futebol, o Thiago sabe disso também. Então, assim, seria uma proposta que não está pronta hoje, que não chegou para o Cruzeiro, talvez na casa disso aí, sabe? 6, 7 milhões estourando. Né? E eu acho que a informação, o Cruzeiro está realmente priorizando manter o time. Custou achar o time, porque não parece, mas é muito pouco tempo. O jogo contra o Buchuque Runa, aquela vergonha que aconteceu no Mineirão, foi 9 de abril, pessoal. A gente está no mês de maio ainda. Há pouco tempo atrás. E não chegou um container de 20, 30 jogadores, não. Como disse o Jardim, ele conseguiu colocar este elenco no rumo em que está. Os jogadores compraram a ideia. E hoje, o Cruzeiro tem que ir com muita calma para olhar para o mercado, porque há 3 meses atrás, talvez muitas carências. À medida que jogadores foram se recuperando, não é que o time esteja pronto e não precisa de reforços. Eu acho que o Cruzeiro precisa para subir o nível. Eu não acho por isso que quando o Thiago fala, o Matheus é um jogador, acho que seria interessante. Desculpa, o Cruzeiro não precisa de jogador interessante. O Cruzeiro hoje precisa de um jogador para aumentar este nível de agora. Hoje, então, no elenco, você queria que o Cruzeiro contratasse um cara que hoje chegue para ser Eu acho titular. Que é o perfil que o Cruzeiro tá bem encaixado. Eu acho que o perfil que o Cruzeiro tem que... Thiago, mas você tem alguém que mantém o nível, não, Thiago, de ótimo tamanho. E assim, ele tem característica bem parecida com o que pega o Jardim. Para aquilo que o Cruzeiro quer, porque hoje o Cruzeiro está onde ele queria estar na luta dele, e se ele tiver condições de ir além, ele vai querer. Ninguém quer falar assim, não quero brigar pelo título. Não existe um time assim. É óbvio que eu gostaria que os caras contratassem o Messi hoje. A diretora vai contratar um, vai contratar. É isso aí, torcida celeste, tudo bem com vocês? Prestem muita atenção, né? O Cruzeiro já está eliminado, né, da Copa Sul-Americana. Amanhã só vai jogar para cumprir tabela, né? Provavelmente o Leonardo Jardim vai poupar diversos jogadores pensando na grande decisão no final de semana contra a equipe do Palmeiras. Lembrando, Cruzeiro ganhando, o Cruzeiro tem grandes chances, né, de ser o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma final. Torcedor do Cruzeiro encara esse jogo como uma final, né? E assim, muito bom, né? O Flamengo conseguiu, né, diminuir essa vantagem, conseguiu ganhar, né, da equipe do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, e agora o Cruzeiro vai fazer o seu papel, vai fazer a sua parte, né? O Gabigol deve ser poupado, outros jogadores também devem ser poupados. Eu estou muito confiante. Vamos torcer para que o nosso Cruzeiro consiga, né, fazer um grande resultado, que é o que todos nós queremos, né? Esse título inédito do Campeonato Brasileiro. Ainda tem muitas rodadas pela frente, então vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para os próximos jogos. E agora, falando sobre o Mercadão da Bola, Matheus Gonçalves vira prioridade do técnico Leonardo Jardim, que já tem alguns nomes, né? Só tá esperando só a janela abrir. Já passou a lista, né, para o Pedrinho BH, e o Pedrinho BH vai abrir os cofres para contratar os jogadores que se encaixam no modelo de jogo do técnico Leonardo Jardim, né? Então são 2 nomes: Ayrton Lucas, lateral esquerdo, tendo em vista que o Kaique pode sair, e também o Matheus Gonçalves para qualificar o ataque do Cruzeiro. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!